Na minha jornada como empreendedor, nos últimos 7 anos, eu criei 6 empresas e agora eu entendi no que eu realmente sou bom: construir e expandir empresas. E eu vou te falar toda a minha experiência dos últimos 7 anos com 13 dicas para você que quer começar o seu negócio. Bom, vamos lá para o primeiro grande aprendizado: não se importe tanto com o dinheiro para começar um negócio. Embora seja verdade que muitos negócios eles precisam de um capital inicial para ser investido, se isso for algo que vai te parar, que vai te fazer desistir dos seus sonhos, provavelmente você está pensando da maneira errada. Então vamos pegar um exemplo aqui, uma empresa americana, a WeWork, que é um coworking. Eles começaram do absoluto zero, sem dinheiro nenhum, e levantaram 30 bilhões de dólares, com B de bola, ao longo de todas as rodadas de investimento, apenas com a ideia. Então, o que eu entendi aqui? Que quando você está começando com o seu dinheiro, quando você começa uma empresa com o seu capital, você tem muito mais zelo, o que é bom, mas muitas vezes esse excesso de cuidado, ele acaba virando algo que pode te impedir de tomar decisões certas, pode te impedir de crescer. Então, quando você se liberta dessa ideia de que você precisa de ter a totalidade do dinheiro para começar um negócio, você começa a apostar na ideia. Então você mostra a sua ideia, você não tem medo de mostrar suas ideias para pessoas que estão com capital e querem investir em você, porque vamos combinar uma coisa: ser empreendedor, ser um empresário é um negócio de louco. Tanto é que existem 220, 30, não sei quanto que está no IBGE agora, 220 milhões de brasileiros, e tem cerca de 20 milhões de CNPJs. Então 1 em cada 10 apenas brasileiros são empresários. Ser empresário é um negócio de louco. Então muitas das pessoas têm o dinheiro, têm a vontade de empreender, mas não têm a coragem. Então a partir do momento que você mostra a sua ideia para o mundo e fala: eu tenho essa ideia aqui, a única coisa que eu preciso é de dinheiro, todo o processo ele se torna um pouco mais facilitado. E uma coisa que eu entendi até em um dos setores que eu atuo, que é a parte de mercados autônomos, as empresas que receberam investimentos, e tem empresas que receberam 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, tem empresas que receberam 30 milhões de reais nesse setor, que é um negócio super novo. Eles já entendem como gastar esse capital. Então eles param de pensar um pouco sobre como ganhar capital e eles começam a entender como gastar o capital. Então eles vão contratar a pessoa do marketing certa, eles vão fazer os investimentos certos, eles vão talvez contratar um CEO e tudo mais, e isso ajuda a moldar um negócio de sucesso. O segundo grande aprendizado que eu tive é que a dor, ela ajuda a moldar o seu sucesso. Quando você sente uma dor, quando a dor é latente, você faz de tudo para o seu negócio prosperar. Então eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo, para vocês entenderem de onde que vem essa minha motivação. Alguns anos atrás, eu estava com a minha família assistindo um jogo da Copa do Mundo. Então você imagina, eu estava com toda a minha família lá na minha casa, assistindo um jogo do Brasil, que normalmente é um momento que todo mundo para de trabalhar, é um momento que está descontraído, está fazendo um churrasco, está tendo um bom momento lá com todo mundo. E a 5 minutos do jogo, meu celular tocou e eu vi que era um e-mail com uma rescisão de um contrato de um dos meus clientes. E aquilo lá acabou comigo, aquilo lá acabou com todo o clima, porque naquela época esse cliente ele representava 12% do meu faturamento e eu não cheguei a medir isso, mas acho que uma boa parte do meu lucro. Então para falar a verdade, eu nem aproveitei mais nenhum momento do que estava passando lá na minha casa. Eu só fiquei pensando como que eu ia ser capaz de pagar os meus funcionários no final do mês, porque eu tinha perdido meu melhor cliente, a maior porcentagem do meu faturamento, e aquilo doeu profundamente em mim, aquilo deixou uma cicatriz. A Gabi, que é minha esposa, ela entendeu isso, ela viu isso, viu a minha dor. Naquele momento, tudo que eu pensava era em desistir, era em, o que será que eu estou fazendo de errado? E aí ela falou assim: não, a gente vai persistir, a gente vai dar um jeito de superar esse efeito aqui. Então, primeiro de tudo, eu fui entender os motivos que levaram esse cliente a realizar uma rescisão contratual comigo. Então, se ele está com um produto, um serviço, se eu estou oferecendo algo para ele e ele está insatisfeito com aquilo, ele vai no mercado procurar uma solução melhor. Isso funciona para tudo, tá? Eu mesmo faço isso. Quando eu tenho fornecedores que não estão me atendendo bem, eu vou no mercado e eu busco alguém que vai fazer ou melhor, ou mais barato, ou mais rápido, normalmente. E aí eu entendi a motivação dele e logo depois eu entendi quem que estava entrando no meu lugar e quais eram as forças dessa empresa que estava me substituindo lá. E aí eu comecei a elencar
pô, isso daqui eu consigo fazer, isso eu consigo fazer, isso eu consigo fazer. Daí eu vi uma lista enorme de coisas que eu poderia ter feito, mas eu deixei de fazer. Por quê? Porque eu não tinha dor. Eu estava com um contrato com o meu cliente, ele estava me pagando todo mês e não existia motivação para fazer eu crescer. A partir do momento que eu perdi esse cliente, aquilo lá doeu profundamente em mim. Eu comecei a agir com mais direção nos meus clientes que restaram, porque eu não tinha, obviamente eu não tinha só um cliente. Então eu falei assim, pô, o que eu posso fazer para evitar que isso aconteça no futuro? E aí eu vi quais eram as minhas fraquezas, comecei a explorar essas minhas fraquezas para eu poder atender cada vez melhor. Aquilo lá foi algo que me marcou bastante, inclusive, apesar de representar aqueles 12% do meu faturamento na época, o meu faturamento do mês seguinte à rescisão de contrato, ele não foi menor, porque eu melhorei tanto esses meus clientes que estavam na minha base, que todos eles começaram a me dar um retorno maior e eu consegui contrapor esse efeito da rescisão. E aí você vê como o mundo dá voltas, né? Esse meu cliente, ele colocou alguém para me substituir lá, a empresa que estava lá deu problema, eles ficaram um ano e meio aí com essa prestação de serviço, essa empresa ela deu problema e eles voltaram a me chamar. E aí eu voltei para o mesmo lugar que eu estava, agora num padrão muito mais elevado. Então esse é um aprendizado que eu tenho. É a dor que realmente faz você evoluir. O terceiro aprendizado que eu tive é que antes de querer buscar o sucesso, você precisa confrontar o seu medo de falhar. Então ninguém quer falhar, ninguém quer falir, mas quando você está começando um negócio, vai aparecer diversas dúvidas na sua cabeça, vai aparecer diversos confrontamentos internos, digamos assim, que vão fazer você querer dar um passo para trás. Mas o medo, ele é essencial para a vida. O medo ele é essencial para o risco. Então, você imagina que você está olhando para um leão e o leão está correndo na sua frente e ele está faminto. Ele já mostrou as garras, já mostrou os dentes dele. É o medo que faz você pensar fora da caixa. É o medo que faz você correr mais longe. Você manter controlado e consciente esse nível de medo, ele é importantíssimo para os negócios. O que me fez realmente evoluir é entender o meu nível de tolerância de medo, meu nível de tolerância de risco. Porque uma coisa que ninguém te conta na escola é que o sucesso ele vai vir não quanto mais você trabalha. Isso é a maior falácia que existe. Porque se isso daí desse certo, pessoas que trabalham 12, 13, 14, 15 horas por dia, elas seriam muito bem sucedidas. Mas tem pessoas que estão trabalhando 15 horas por dia que ganham um salário mínimo. E mais as horas extras lá vai dar 2, 3 mil reais. É uma renda baixa. O verdadeiro sucesso, ele vem com o seu apetite a risco. Quanto maior o risco que você estiver correndo, maior o retorno que você vai ter. Então, se você aprender a controlar esse medo, controlar esses riscos e fazer eles trabalharem em seu favor, é aí que você vai buscar o sucesso. O quarto aprendizado que eu queria passar aqui para vocês, e esse em especial eu demorei um pouquinho para entender, é que você tem que fazer o que você é bom e terceirizar todo o resto. Não é terceirizar uma parte, é terceirizar todo o resto. Então, eu, por exemplo, eu entendi que eu sou bom em criar negócios e expandir negócios. Não necessariamente eu sou bom em operar os negócios. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Uma das minhas empresas, eu criei ela, eu expandi ela e eu cheguei até um certo ponto. Eu entendo que eu consigo vender, eu entendo que eu sou bom em vendas, mas não é algo que eu sou apaixonado. Eu não sou apaixonado por vendas. Eu sei vender, eu sei entrar numa reunião, mostrar para você qual que é o meu produto ou qual que é o meu serviço e criar um valor nisso de forma que você vai querer estar comigo. Eu consigo fazer uma proposta irrecusável, uma oferta irrefutável, mas não é algo que eu faço com gosto. Então, essa empresa, eu demorei 6 meses para chegar no faturamento de 100 mil reais e veja, gente, só 10% das empresas brasileiras chegam a 100 mil reais por mês. Então, em 6 meses, eu entrei no top 10%, só que 100 mil reais por mês parece muito, mas na verdade ele não é muito. Então, eu quero continuar crescendo essa empresa. O que eu fiz? Eu peguei uma pessoa que é apaixonada por vendas, faz isso desde que se conhece por gente e faz muito bem e conhece técnicas de PNL e está sempre tá sempre evoluindo, está sempre atrás dos grandes players do mercado que são bons em vendas.
E aí eu trouxe essa pessoa para o meu time e o que aconteceu? Lógico, depois de um certo treinamento, para ela entender meu produto, para entender qual que é a nossa causa, por que a gente está vendendo aquele produto e serviço. A partir do momento que o negócio estabilizou, a gente triplicou de um mês para o outro, triplicou o faturamento. Então eu cheguei sozinho do 0 ao 100, depois eu peguei uma pessoa para me ajudar e a gente em um mês chegou a 300. E isso é só o primeiro degrau dessa empresa. É só o primeiro passo que a gente vai fazer. Então, o que eu entendi? Se você fizer as coisas que você não é apaixonado por fazer, se você fizer as coisas porque você tem que fazer, e tá tudo bem no começo de um negócio você fazer isso vai te drenar energia. Então, a partir do momento em que você entende que você não é bom em uma certa área e você vai trazer uma pessoa para te ajudar, uma pessoa que é daquele perfil, uma pessoa que gosta de fazer aquilo, isso te liberta para você crescer mais no negócio. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Muitas pessoas não gostam de fazer financeiro, não gostam da parte de contabilidade, por exemplo. Se você não gosta disso, se você não é analítico, se você não consegue controlar isso daí, você tem que ter uma pessoa por trás que vai te ajudar a fazer isso, tá? A partir do momento que você foca no que você é bom, aí o negócio expande e explode. O quinto aprendizado que eu tenho é você começar a comprar tempo ao invés de vender tempo. Então, veja, 96% das pessoas, elas estão vendendo o tempo. E não importa o nível de educação, nem o nível de preço que você está vendendo esse tempo. Então, se você pega um trabalhador aí que ganha um salário mínimo, ele está vendendo a hora dele aí por 6, 7, 8 reais, mais ou menos, tá? Se você pega um engenheiro, está vendendo aí a 40, 50, 60, talvez mais. Se você pega um médico que está dando plantão, está vendendo aí a 60, 80, 100 reais a hora dele. Então você nunca vai ter sucesso enquanto você estiver correlacionado a sua renda com o tempo. Se você precisa ativamente trabalhar para você ter uma renda, você sempre vai estar preso. Então, por exemplo, eu estou aqui na Tailândia agora, eu estou nas Ilhas Phi Phi. Acabei de falar aqui com uma menina que ela é médica, ela trabalha no Rio Grande do Norte. E qual que é o problema de ela sair do hospital e vir viajar com o marido dela aqui na Tailândia? Se ela não der plantão, ela não ganha. Eu não trabalho dessa forma. Eu estou aqui na Tailândia, eu estou faturando, eu estou lucrando. Por quê? Porque eu criei um guarda-chuva, eu criei uma rede de empresas que elas funcionam independentemente se eu estou ativamente trabalhando ou não. Primeiro de tudo, eu não gosto de pensar em hora, eu gosto de pensar em outcome. O que é o outcome? Outcome é aquilo que você está querendo cumprir, tá? Então, vamos pensar uma coisa aqui, ó. Eu criei uma empresa nova e eu vou contratar uma agência de marketing para fazer o meu logo. Para mim, tanto faz se ele demora 1 minuto, se ele demora 1 mês, se ele demora 1 ano para fazer o meu logo. O que eu quero? Eu quero o logo que tenha a especificidade que eu passei para ele e que tenha uma identidade que eu vou gostar de ter. Agora, se ele fez em 1 minuto, eu deveria compensar ele ou eu deveria punir ele por fazer em 1 minuto? Será que na primeira ideia que ele teve, ele pegou e sacou o que eu estava querendo? É a mesma história, por exemplo, de um chaveiro. Então você travou seu carro, tá? Aí você liga para o chaveiro, você liga para o seguro, que seja, e a pessoa vai lá e ela vai te cobrar por isso, tá? Ela vai lá, ela abre o seu carro em 10 segundos. E ela fala assim, tá aqui, a visita é 200 reais. Você fala, pô, 200 reais por 10 segundos? Mas não é 10 segundos. Você não tem o conhecimento que ela tem para abrir o carro em 10 segundos. Você pode ficar 1 hora lá, você pode ficar 10 horas lá, você não vai abrir seu carro. O valor que você está entregando, ele é proporcional a toda a carga que você teve que ter, todo o estudo que você teve que ter, ou as ferramentas que você tem em mão para fazer aquilo acontecer. Então, eu não gosto de pensar em tempo, eu gosto de pensar em resultado. Esse é o motivo, por exemplo, que muitos empresários, os super empresários aí, eles compram aviões, eles compram jatos. Porque, pensa só, eu vou visitar um cliente meu no Rio de Janeiro, eu moro no interior de São Paulo, aí eu vou para o aeroporto de Viracopos, eu vou pegar uma linha comercial que não está no horário que é o melhor para mim, está no horário que é melhor para a companhia aérea, e eu tenho que chegar 2 horas antes para parar meu carro, para chegar 1 hora antes no portão, aí eu pego o voo. E às vezes, vamos supor que eu preciso ir para o Rio de Janeiro, mas não é bem na cidade do Rio de Janeiro, eu preciso no interior do Rio de Janeiro, eu preciso ir para São Gonçalo, eu preciso ir para Niterói, para Macaé, e são todas cidades que têm aeroporto e que não tem linha comercial, obviamente, são cidades muito pequenas. Se eu pegar a linha comercial, eu vou ter que parar no Rio de Janeiro, depois alugar um carro e ir até essa cidade, quer dizer, eu perdi um dia inteiro. Um super empresário, ele pensa em comprar o tempo, então eu compro um jato e pago todos os custos operacionais desse avião
Tá valendo a pena? Claro que tá, porque eu tô fazendo mais negócio, entendeu? Tudo depende do seu nível aí como empresário, tá? O sexto aprendizado aqui é você ter uma participação naquilo que você está construindo. E isso vale tanto para mim, eu já tenho diversas empresas aí, quanto para você que possivelmente está pensando aí em abrir a sua primeira empresa. Voltando lá nas pessoas que estão vendendo tempo, 96% das pessoas estão vendendo tempo em troca de um salário. Então não importa o resultado que elas entreguem. Se elas entregarem o resultado, elas vão continuar naquela empresa e vão continuar ganhando um salário. Só que elas nunca vão ter uma participação no negócio. Então você vê, por exemplo, casos aí de engenheiros que ajudaram a construir o Google, o Facebook, passou 1, 2, 3 anos, eles fizeram uma série de coisas, construindo a plataforma, fizeram várias interfaces aí do produto, e aí acabou, tchau, cada um pro seu lado, e aí tudo que ele levou foi o salário dele. Uma coisa que eu entendi aqui é que eu troco a minha participação como sócio, como prestador de serviço, por equity. E eu já fiz isso com algumas empresas. Então, hoje eu tenho uma certa exposição na mídia e eu consigo influenciar certas partes aí dos negócios. Então, quando uma pessoa vem para mim e fala assim, olha, Ivan, eu te pago tanto aí para você fazer uma divulgação aí da minha empresa. Eu sou um prestador de serviço que estou correlacionado com alguma das suas empresas aí. Eu falo, ó, legal, achei ótimo, eu posso fazer, posso te ajudar, porém, não é isso que eu quero. O que eu quero é uma porcentagem do negócio. Então, se eu vou te ajudar a construir, se você tem 100 clientes e a gente vai chegar em 1000 e eu vou te ajudar com a minha exposição a chegar em 1000, tudo bem. Só que daí não é o seu negócio, é o nosso negócio. E lógico, eu não vou pegar 50%, 60%. Mas se eu pegar uma pequena parcela, se eu pegar uma pequena fatia desse equity, aí, primeiro, eu vou trabalhar muito mais feliz, eu vou trabalhar muito mais alinhado com as expectativas da empresa. E pensa do lado do cara que está cedendo essa parte da empresa dele. É muito melhor ele ter 90% de uma empresa muito maior do que ele ter 100% de uma empresa que não está crescendo. Vamos pensar aí, o cara tem 100 clientes e ele é dono de 100%. Aí ele dá 10% para mim e eu ajudo o cara a chegar em 1000. Quem ganhou? Os dois ganharam. Então, tudo que você vai construir na vida, você tem que ter participação, você tem que ter equity. Esse que é o jogo. Sétimo aprendizado, não dá para construir um império trabalhando meio período. Se você quer construir um negócio de sucesso, se você quer ter um império, se você quiser fazer parte das pessoas que têm sucesso, você precisa fazer isso com toda a energia que você tem. Enquanto você estiver pensando, pô, eu tenho o meu emprego, aí eu vou montar um negócio e aí vai que dá certo. Enquanto você tiver essa mentalidade de ficar part-time nos negócios, você nunca vai, de fato, atingir o sucesso. Vou dar uma história pessoal aqui para vocês. Quando eu comecei a minha empresa de mercados autônomos, eu já fui full-time, e aí eu tinha a minha namorada na época, que hoje se tornou minha esposa, que estava, não foi nem muito planejado isso, mas ela estava trabalhando part-time para essa empresa. E aí, vou falar hoje com a visão que eu tenho, a gente demorou muito para trazer ela full-time. Qual que é o grande aprendizado que eu tive aqui? Ela trabalhando part-time nessa empresa, ela trazia muito mais retorno do que o salário que estava pingando na conta dela como CLT. Isso vale também para investidores. Você acha que você vai construir um império, mostrar uma ideia para um grupo de investidores e vai falar assim, olha, coloca seu dinheiro na minha empresa, traz o seu dinheiro para cá que eu tenho uma ideia que eu vou trabalhar 3, 4 horas por dia? De jeito nenhum. Não é assim que funciona. Se você quer fazer um negócio bem feito, você precisa estar focado e com uma direção, com um norte apenas. Se você coloca um pé em cada canoa e começa a remar, as canoas vão começar a abrir, e você vai cair, tá? Então, quer fazer um negócio bem feito, se dedique da hora que você acorda até a hora que você vai dormir a esse negócio. O oitavo aprendizado é você não focar apenas em adquirir novos clientes, mas sim de cuidar muito bem dos seus clientes. Esse foi um aprendizado um pouco duro para mim, porque acho que uma boa parte aí da minha jornada como dono de meio mercados, eu foquei apenas na expansão através da aquisição de novos clientes. Então eu pensava assim, pô, como é que no mês que vem eu vou ter uma receita maior do que a receita desse mês? Eu vou ter que construir mais um mercado, eu vou ter que ter mais um cliente e mais um cliente. E foi isso que eu fiz por bastante tempo. E depois de um tempo eu comecei a entender, principalmente baseado aí no princípio de Pareto. Então quando eu atingi 100 lojas, eu comecei a ver que 80% do meu resultado não era nem 20%, era 15% dos meus clientes. Então 15% dos meus clientes eram responsáveis pela grande parte do resultado que eu estava tendo. E aí você pega 100 unidades, eu tenho 100 lojas, se eu pegar 15 clientes,
que é muito mais fácil de você lidar com 15 clientes, eles estavam gerando 80% do resultado. Se você me desse uma escolha, você quer ter 80% do resultado com 15 lojas ou você quer ter 100% do resultado com 100 lojas, eu escolheria a primeira opção com toda certeza. Então, o grande aprendizado aqui é a gente não ter distrações. Cuide muito bem dos clientes que você já tem. Por quê? A partir do momento que você faz isso, você aumenta a receita nesses clientes. Eles vão ficar tão satisfeitos, eles vão ficar tão felizes com o resultado que eles estão tendo, que isso naturalmente vai te levar a outros clientes de muito maior qualidade. Por quê? Porque um player grande, ele traz um player grande. Então imagina aí você tem uma agência de marketing. Aí você fecha um contrato, por exemplo, com o Spotify. Você vai lá e você vai fazer todo o marketing aí, ou uma parte do marketing do Spotify. Se você fizer bem feito e você conseguir trazer realmente um valor, isso te traz tanta credibilidade que você consegue fechar com o Microsoft, você consegue fechar com o Google, com o Netflix, com outras empresas. Pode ser empresa brasileira também, você pode fechar com a V4, por exemplo. Imagina fazer o marketing da V4, que loucura. Só pelo fato de você ter cuidado muito bem do seu cliente. Nono aprendizado que eu tenho é o seu negócio ele não vai crescer de fato, ele não vai explodir realmente se você não cuidar das pessoas. E a grande maioria dos empresários vai falar, eu cuido dos meus funcionários. Não, você não cuida. Enquanto você não der equity para ele, ele nunca vai estar 100% com você. Então, vou dar um exemplo que aconteceu comigo aqui. Eu tenho um funcionário que ele é muito leal, ele faz tudo que eu preciso, ele tira uma carga enorme do serviço que eu fazia enquanto eu estava no operacional, e aí eu já pensei várias vezes em dar equity para ele, e aí eu entendi que ele ainda não é a pessoa certa. Por quê? Porque ele é um generalista. Então, é o típico pensamento do CLT. Deu 5 horas da tarde, ele ativa o alarme e vai embora. Se eu ligar para ele 5h15 falando tá pegando fogo, ele não vai vir. Então, enquanto o seu negócio vai crescendo, você está faturando aí 50, 100, 150, vai crescendo, tem que começar a pensar em alguém que realmente vai estar com você. E aí, não necessariamente é a pessoa que é o seu primeiro funcionário, nem o segundo, nem o terceiro. Quando você entra na cabeça do equity, você vai atrás de pessoas que são muito melhores e aí elas vão topar receber um salário talvez até baixo para os padrões dela em troca de equity. Então, imagina, eu tô com uma empresa aí que o maior salário que eu tô pagando é R$5.000. E de repente eu vou trazer um engenheiro para trabalhar comigo. Um engenheiro que R$5.000 para ele é muito pouco dinheiro. Mas eu falo assim, meu amigo, você vai topar trabalhar comigo, este é o sonho. O mais importante é você vender o sonho para ele. Esta é a empresa, ela tá desse jeito, você vai pegar ela aqui, você vai me ajudar a chegar até aqui, e aí a partir desse momento que a gente chegar aqui, aí eu vou te dar equity. Tem várias formas de você fazer isso. Você pode fazer por stock option, uma opção de compra de ações da empresa. Você pode fazer por vesting, depois procura, bem legal. É uma forma de você manter o funcionário com você por um certo período de anos, né? Você pode colocar, por exemplo, um vesting de 4 anos, e aí ele só vai conseguir essa participação na empresa depois desses 4 anos. Tem várias formas de você fazer isso, mas enquanto você não estiver dando equity para os seus funcionários, você não está cuidando das pessoas. E a empresa ela só vai explodir, ela só vai crescer quando você tiver 1, 2, 3 funcionários nesse estilo com equity. 10º aprendizado, ele é um clichêzão, mas eu vou falar aqui. Treine as pessoas. É muito mais danoso você não treinar a pessoa e ela continuar com você do que você treinar e ela ir para a concorrência. Então muitas pessoas têm medo de investir nas pessoas, de pagar curso, pagar treinamento, até o seu próprio tempo, investir o seu tempo treinando alguém. Mas a verdade é, enquanto você como empresário for relevante para a companhia, você é o fundador da companhia, enquanto você for essencial para a operação, o seu papel ele não está cumprido. Quanto mais você treinar as pessoas para fazer o que você faz, num nível igual ou superior que você faz, quanto mais você fizer isso, mais a sua companhia está no caminho do crescimento. 11º aprendizado que eu tive. Ter um sócio é a melhor forma de você expandir a sua mente e garantir o crescimento do seu negócio. Isso daqui eu aprendi a primeira vez que eu fui atrás de capital externo, que eu fui atrás de conseguir recursos para minha empresa, e aí eu fui eliminado de algumas venture capitals quando eu mostrei o capital social e eu era o único sócio da empresa. Então, tem investidores que eles não investem, simplesmente eles não investem em empresas que têm um sócio único. Por quê? Porque é o perfil deles, tá? Eles acreditam que quando você
tá com sócio, você está dividindo o fardo com alguém que possivelmente pensa muito diferente de você. E isso é bom, essa pluralidade de pensamentos é bom. Então a melhor forma de você expandir é você pegar essa jornada que é bastante solitária no empreendedorismo e dividir ela com alguém. Possivelmente com uma, duas, três pessoas ou até mais. 12º aprendizado. Quanto mais rápido você cresce, mais rápido você cai. Isso nunca foi tão claro para mim quanto o ano que eu cheguei a crescer 10% ao mês. É uma coisa louca, né? Eu fiz 3 vezes a receita de um ano em relação ao outro. E quando você é pequeno, é até fácil fazer isso, mas muitas vezes isso machuca o negócio, principalmente pelo fluxo de caixa. O que mata as empresas não é o lucro, não é a parte operacional, não é o EBITDA, não é a DRE. O que mata as empresas é o fluxo de caixa. E eu senti isso na pele. Eu comecei a crescer, cada vez eu tinha mais receita, só que essa receita ela era descasada com o fluxo de caixa. Então muitas vezes eu precisava investir hoje para colher essa receita futuramente. Então eu aprendi que muitas vezes é melhor você ter um crescimento mais sólido, mais constante, que vai te permitir um fluxo de caixa muito mais saudável. Isso é difícil de entender. Você entender onde que é a linha do fluxo de caixa saudável e onde que você vai perder a mão aí e começar a ter problemas. Eu cheguei a ter problemas assim de se eu não tivesse injeção de capital, a empresa não funcionaria. Então, não é um sentimento muito legal passar por isso. Então, o que eu falo para você é cresça com consistência. 13º aprendizado que eu tive, e esse daqui é só quando você atingir um certo nível de maturidade aí na sua jornada como empreendedor. Nem sempre as pessoas que você contrata iniciando o negócio são as pessoas que você tem que levar para frente quando o negócio começa a crescer. Quando você inicia a sua empresa, quando você começa o negócio, você normalmente vai contratar generalistas. Então, imagina, quando eu comecei, eu tinha uma pessoa no financeiro que não tinha muita experiência com financeiro, era apenas um auxiliar administrativo e aí o negócio foi crescendo. E aí, o que eu entendi? Quando a empresa começa a crescer, você está faturando aí 2, 3, 5, 10, 15 milhões por ano, você não pode ter uma pessoa generalista. Você precisa ter uma pessoa especialista, uma pessoa que já entende daquele mundo, já sabe o que está fazendo. E, em geral, quanto mais você cresce, os únicos generalistas que permanecem na empresa, quando eu falo generalista, é a pessoa que sabe fazer de tudo um pouco. Os únicos generalistas que devem sobrar na empresa são os fundadores. Então, você imagina aí uma empresa com 200 funcionários. Você tem que trazer uma pessoa para cuidar desses funcionários que já teve 200, 300, 500, 1000 pessoas. Porque essa pessoa sabe o caminho que você tem que percorrer. Não tenha aquela prisão de que, eu preciso pegar aquele cara que começou comigo e levar ele para o resto da vida. Não precisa. Demitir as pessoas é um negócio difícil, ninguém gosta de fazer. Eu nunca conversei com um empresário que fala assim, adoro mandar um cara embora. Mas a gente tem que entender os momentos da empresa, entendeu? Então, eu cheguei de 0 a 100, beleza, eu vim com essa equipe aqui. Agora de 100 a 1000, quem que eu vou precisar? Às vezes, você não precisa nem mandar embora, é só realocar essas pessoas aqui e elas já bateram no teto delas e tá tudo bem. E aí você vai trazer uma outra equipe que vai te ajudar a chegar no próximo passo, de forma que a empresa prospere como um todo. Bom, eu espero que de alguma forma eu tenha te ajudado com esse vídeo. Eu tenho certeza que se eu mesmo assistisse esse vídeo há 7 anos atrás, provavelmente seria muito mais esperto e muito mais sábio do que eu sou hoje. E também tenho a única certeza de que daqui 10 anos eu provavelmente vou gravar um vídeo desse mostrando os aprendizados que eu tive nos próximos 10 anos, mas que se eu tivesse hoje eu evoluiria com muito mais rapidez. Então o que eu quis mostrar aqui para vocês é um pouco da minha experiência, espero que tenha ajudado. Se você gostou, comenta aqui embaixo o que você faz, qual que é a sua empresa e vamos continuar conversando. Grande abraço, hein?